Salve, salve, galera, beleza? Dando seguimento aqui ao nosso especial do NBB 2022-2023 na Locomotiva Esportiva, vamos falar do maior campeão da história, vamos falar do Flamengo. O NBB teve 14 edições, sendo que 13 coroaram um vencedor, porque a temporada 19-20 teve a pandemia ali, foi encerrada no meio, e dessas 13 edições o Flamengo levou 7, ou seja, ele tem mais títulos sozinho do que todos os outros campeões somados, é de fato o maior representante da história do NBB, e mesmo assim, eu ainda não tenho uma regata do Flamengo para pendurar aqui atrás, e vou tentar corrigir esse erro nos próximos meses, tá? Mas vamos lá, para a gente entender o que aconteceu com a temporada passada do Flamengo e como ela moldou a montagem para esse ano, a gente tem que voltar ainda para 2020 e 2021. Porque em 2020 e 2021, 2 temporadas atrás, o Flamengo foi magistral. O Flamengo venceu tudo que disputou e de maneira incontestável. Foi extremamente dominante na Basketball Champions League Américas, foi campeão do NBB com os playoffs de maneira invicta, tá? Nem o próprio Flamengo, nos outros anos que foi campeão, conseguiu varrer todos os seus adversários nos playoffs, das quartas até a final, sem perder nenhum jogo, e conseguiu isso em 2021. Então terminou a temporada ali de maneira mágica, tá? E até no vídeo da temporada passada, da 21-22 aqui do Flamengo, eu ainda falei, né, que o Flamengo não conseguiria se manter no topo em todas as competições por muito tempo. Isso é impossível. Uma hora você começa a cair, você começa a dar espaço para outros times, outros conseguem te superar. E foi isso que aconteceu na temporada passada. Só que mais preocupante do que o Flamengo não ter vencido nenhuma dessas competições, apenas, entre aspas, o Mundial, o que mais impactou foi a maneira como isso aconteceu. Porque vamos lá, em 2021, 2 temporadas atrás, o Flamengo terminou muito bem, de maneira incontestável, e perdeu peças extremamente relevantes para o seu estilo de jogo, e extremamente importantes na história do clube identificadas com a torcida. Principalmente ali o Marquinhos, tá? E também Hetzheimer, Léo Demétrio também saiu naquele ano. E por mais que depois o Marquinhos tenha dado entrevistas falando que tiveram rusgas internas e tal, em quadra nada disso transpareceu. Podia até transparecer depois, mas até 2020 e 2021 ficou tudo no extra quadra. Em quadra o Flamengo foi dominante nos jogos, o Flamengo venceu tudo com propriedade, só que precisava ir para o mercado para suprir essas peças super importantes. E aí o negócio começou a desandar um pouco, não pela montagem de elenco do Flamengo, não, porque ela foi até interessante, mas pelo encaixe que depois, durante a temporada, não aconteceu. Tanto dentro de quadra quanto fora dela, deu errado, deu ruim ali nas duas situações. E porque o que aconteceu, né? O Flamengo perdeu esses caras e trouxe Brandon Robinson, e trouxe Dar Tucker, principalmente esses dois, né, que estavam jogando na Argentina, eram os principais nomes do basquete sul-americano, exceto os que atuam aqui no Brasil, e o Flamengo foi lá e os trouxe. E é muito fácil a gente ser engenheiro de obra pronta e falar que o Flamengo errou na montagem, porque são jogadores de características muito diferentes dos que saíram, porque a estratégia não combinava com o esquema que o Gustavinho gosta de montar. É muito fácil a gente falar isso hoje, porque eu desafio você aí perdendo Marquinhos e Hetzheimer de um ano para o outro, tendo que repor com jogadores da mesma característica e mantendo o mesmo nível em quadra. Tem como? Quem que você contrata? Não dá, né? Então o Flamengo foi atrás sim de nome, tá? Foi atrás sim de peças que tiveram atuações mais impactantes do que mais adequadas ao seu estilo de jogo, mas meio que não tinha tanto o que fazer para substituir peças do calibre que tinham saído. E o resultado foi um dos possíveis. Não deu certo, tá? Não encaixou, a situação não deu certo, tanto em quadra, o estilo de jogo, rotações intensas, bola na mão de todo mundo, sem priorizar um atleta em si para ser o scorer, para ser o cestinha, como o Brandon Robinson gostava de jogar. O Dar Tucker também acabou não funcionando. Brandon Robinson e Gustavinho brigaram feio também ao longo da temporada, ao ponto do Brandon Robinson, o principal jogador na América do Sul, América Latina, arrisco dizer, ter sido afastado do time na hora mais crucial, tá? E voltando pouquinho tempo depois, voltando pouquinho tempo ali nos últimos jogos do Flamengo da temporada, teve jogador saindo no meio do ano. Então foi um Flamengo extremamente tumultuado, mas que mesmo assim conseguiu chegar na final do NBB, fez um papel interessante na Basketball Champions League América, venceu o Mundial, por mais ressalvas que eu tenha com o formato do Mundial. O Flamengo foi lá e conseguiu vencer. Então foi uma temporada
que o time chegou longe, mas para quem está acostumado a vencer sempre e para quem tinha vencido tudo no ano anterior, fica um gosto amargo, tanto pelos resultados quanto pela forma que eles ocorreram. E aí o Flamengo mudou muito para esse ano por conta disso. Além de não contar mais com o Brandon Robinson, além de não contar mais com o Dar Tucker, Iago não está mais no time, Balbi não está mais no time, então é um Flamengo extremamente remodelado, é um Flamengo extremamente novo para tentar voltar ali ao caminho das taças, voltar ao caminho dos títulos no ano em que disputa o NBB e a Basketball Champions League Américas, né? O Mundial ficou com o São Paulo, que ganhou o torneio continental. E eu não vou nem falar do Campeonato Carioca, tá? O Campeonato Carioca não devia existir da maneira que existe. Então vamos lá, passando aqui pro elenco 2022-23 do Mengão, o Flamengo apostou principalmente num trio argentino para atuar ali no perímetro e algumas outras peças de sucesso muito relevante aqui no cenário nacional, peças brasileiras para compor também esse elenco. Vamos lá, armadores, Penca Aguirre e Pepe Vildoça, os dois argentinos, e também Matheus Leone. Nas alas, você tem Gui Deodato, Martín Coelho, os alas pivôs, Rafael Mineiro, Gabriel Jaú, Olivinha e o Rafael Rachel, pivôs, Rafael Hetzheimer e o Vitor Faverani. Bom, a gente é um elenco bem mudado, né? Bem mudado em relação ao último ano. Existe ali também a possibilidade de chegar mais alguém no meio do ano, assim como sempre ocorre com o Luque Martinez nas últimas temporadas. Então, vamos deixar esse aspecto para a gente falar em dezembro. Vamos focar agora nos que estão desde o início com o Flamengo. Vamos lá, você perdeu Balbi e Iago, que eram dois atletas que se complementavam de características bem diferentes e que muitas vezes, por causa disso, conseguiam atuar ao mesmo tempo em quadra, para trazer o Pepe Vildoça e para trazer o Penca Aguirre, que são dois caras que estavam muito bem na Liga Argentina, principalmente o Penca Aguirre, tá com um pouco mais de destaque nos últimos anos. E vem aí para o Flamengo, que não vai contar mais com um cara do estilo do Iago, mais arrojado, mais provocador, mais rápido também, mais ágil em quadra, mas você tem duas peças ali de muita qualidade no basquete argentino, conseguem explorar muito bem as situações com pivôs, e aí você, com isso, tendo Faverani e Hetzheimer, que são dois grandes pivôs da história do basquete brasileiro, você também consegue combinar muito bem essas duas armas. E vamos ver como é que vai funcionar, né? Se eles vão conseguir jogar juntos, se eles vão se revezarem. Vamos ver como vai ser essa estratégia aí do Flamengo, por mais que eles não sejam jogadores exatamente iguais, eles também sejam insinuantes, façam as jogadas individuais, mas bem diferente, com uma intensidade e um estilo bem diferente do Iago. São uma situação um pouco mais próxima do Balbi, meio que uma mescla dos dois, só que um pouquinho mais pro lado do Balbi do que pro lado do Iago, tá bom? E nas alas, tá? Você tem o Martín Coelho, que é um cara que estava com uma pontuação legal na Argentina, que puxava geralmente sendo cestinha dos seus times, mas vamos ver no Brasil como é que vai ser essa adaptação. É um cara de muita qualidade, um chute de 3 pontos ali também com volume. Tem que ver como que vai funcionar isso. E do lado dele o Gui Deodato, né? O Gui Deodato, um cara que ficou a vida inteira no basquete brasileiro, passagem por vários clubes e com um desenvolvimento muito legal nos últimos anos, em que ele chamou um pouco mais a responsabilidade dos times em que atua, passou a ter uma pontuação muito mais consistente do que tinha quando era mais jovem, foi MVP da última Copa Super 8, inclusive pelo Minas, é uma peça muito importante também defensivamente, tá? No ataque ele é explosivo, ele é rápido, ele é forte, mas na defesa ele também consegue ser muito efetivo, consegue ter muito impacto dentro de quadra, e é um jogador que, inclusive, por conta disso, já foi chamado para a seleção brasileira pelo próprio Gustavinho, né? Pelo próprio Gustavo de Conte, técnico do Flamengo, em algumas oportunidades, convocou merecidamente o Gui Deodato, tá? Ali para vestir a camisa da seleção. Então é um nome de peso e que, além de reforçar o Flamengo, enfraquece a rival, né? Enfraquece o Minas, que precisou ir para o mercado externo, mas o Minas é outro vídeo, é outro dia, tá? Então o Gui Deodato é uma peça muito legal nesse quesito. Não é um grande organizador do time, não é aquele cara que faz a equipe jogar, né? Que consegue ter uma visão super desenvolvida, mas o Flamengo contratou os argentinos justamente para isso. Em que pese, que eu não estou falando que o Gui Deodato seja um atleta burro em quadra, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Mas ele não é aquele ala que consegue também organizar o seu time, assim como o armador faria, da mesma maneira como
Alex Garcia e Cauê Borges. É um estilo diferente do Gui Deodato, tá? Um estilo diferente que ele consegue atacar, procurar muito bem os espaços que estão em quadra, muitas vezes criá-lo quando o espaço não chega pelo desenvolvimento tático do ataque. Então é uma peça muito legal também o Gui Deodato. E os alas pivôs também do Flamengo são muito interessantes, até peguei a lista aqui porque são 4, tá? E tem algumas variações interessantes que o Flamengo pode conseguir com esses 4 nomes. Começar pelo Olivinha, né, que já é super identificado com a torcida, agora é o atleta que já está no Flamengo há mais tempo dos que fazem parte desse elenco, é o jogador com mais duplo-duplo na história do NBB, é um dos principais atletas da história do NBB, chamado de Deus da Raça pela torcida, consegue fazer ali, por mais que esteja ainda um pouco mais lento, um trabalho muito legal na briga pelo rebote e no chute de 3 pontos, e mais que isso tudo, consegue ser um líder em quadra, ser um representante da torcida flamenguista em quadra, inflamando o time nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados. Olivinha segue no time para fazer principalmente ali a 4, jogando ao lado de um pivô mais pesado. Além dele, Rafael Rachel, também um jovem do Flamengo, talvez o único dos últimos anos que surgiram pelo time rubro-negro, que não foi emprestado para outras equipes e ficaram espalhados pelo Brasil. O Rachel não foi desenvolvido ali dentro da Gávea mesmo e vem ganhando mais minutos ao longo dos últimos anos, pode ser uma peça até com uma certa relevância nesse ano. Rafael Mineiro, também já há alguns anos no Flamengo, um jogador que pode ser discreto no ataque, mas ele tem um papel importantíssimo em quadra, principalmente na defesa, nos bloqueios indiretos no ataque, na busca pelo rebote, fazendo um jogo sujo que muitas vezes não aparece ali no box score e muita gente, por causa disso, não o valoriza corretamente. Em que pese que ele tem algumas deficiências ofensivas, é um cara importantíssimo para o Flamengo jogar. E ele, em temporadas anteriores, ele chegou a jogar até na posição 3, como ala, quando o Gustavinho queria subir a estatura do time para fazer um Flamengo mais forte e, com isso, em determinadas situações, em determinadas partidas, frear um pouco os adversários. Ele vem sendo testado nessa posição também na seleção, só que ele precisa de um cara um pouco mais ágil também em quadra ao lado dele, porque se ficar com 3 pesadões, a coisa não rende, tá? A situação não rende, fica um time muito travado. A gente viu isso ano passado no Flamengo, tá? Na temporada 2021, no ano retrasado. Isso dava muito certo porque o Flamengo tinha Rafael Mineiro e Léo Demétrio, e só com Rafael Mineiro isso não funcionou muito bem, tá? E para isso chega agora o Gabriel Jaú, vindo do Bauru Basquete. Jaú surgiu muito bem no cenário do basquete brasileiro ali em 2016, 2017, com expectativas até de ir para ser um jogador brasileiro indo para a Europa, em alto nível, indo para, quem sabe, até forçando um pouco para a NBA, mas ficou 2 anos fora por causa de lesão, isso acabou freando bem a evolução do Gabriel Jaú, o que não o impediu de ser um grande pivô, um grande jogador ainda a nível brasileiro, ainda a nível de NBB e também de seleção brasileira, que ele está começando a ser convocado com mais frequência agora. E no final das contas, o Gabriel Jaú, em todos esses anos de Bauru Basquete, sempre existia a expectativa de passá-lo, de vê-lo jogando em situações pontuais, também como ala, também na posição 3, subindo a estatura, aproveitando que ele tem habilidade, agilidade e explosão para jogar também longe da cesta, só que isso nunca aconteceu. Tá? O Bauru nunca deu de fato essa chance para ele, tanto por opção em alguns momentos, mas principalmente por necessidade do time. O Bauru nunca teve uma estrutura, um elenco que fosse capaz de fornecer a oportunidade do Gabriel Jaú jogar ali ao lado de outros 2 pivôs, sendo um cara na ala, sendo um cara na 3. A gente começou a ver isso na temporada passada, quando o Bauru tinha o Draper e o Hetzheimer, também como pivôs, mas aí o Draper saiu no meio do ano, ficou só 2 pivôs no Bauru Basquete, o Jaú tinha que ser um deles, e acabou jogando muito mais de 5 do que como 3, tá? Então, muito mais sendo o jogador mais alto do time, como o terceiro mais alto do time. Então, a gente viu pouco desse Gabriel Jaú, e no Flamengo a gente tem essa possibilidade, tanto por características do elenco, quanto por número de atletas também dentro desse plantel. Então a gente pode finalmente ver o Gabriel Jaú nesse sentido, com um técnico que já vem testando isso nas últimas temporadas. Vamos finalmente poder ter essa oportunidade e
acho que pode ser uma opção bem interessante para o Flamengo, o Gabriel Jaú. Caso, né, desse jeito, caso não deu certo, ele já se provou também ser um pivô muito bom, de pontuação muito alta, de grande aproveitamento nos rebotes também, só precisa fazer um pouco menos de falta besta, ter um pouco mais de tranquilidade nos momentos mais nervosos, que acabavam muitas vezes o tirando do jogo por situações bestas, mas corrigindo isso, tem tudo para ser um grande pivô, um dos principais em solo brasileiro. Além deles, Vitor Faverani, né, fez uma grande recuperação física no Flamengo, não é o mesmo Vitor Faverani que foi para o NBA, para o Boston Celtics, obviamente, mas é um cara de muito impacto, e assim como o Rafael Hetzheimer, que pode vir num declínio físico e técnico nos últimos anos, mas ainda é um dos principais da posição no Brasil, e num Flamengo que controla muito a minutagem dos seus jogadores, que vai fazer ele jogar ali 20 minutos, 22 minutos por jogo, ele pode se sobressair ainda mais do que pelo Bauru Basquete, que ele tinha que jogar 30, 35 minutos, novamente por necessidade. No comando segue o Gustavinho, né, o Gustavo de Conte, que a ida dele para a seleção brasileira não tem relação com a queda de desempenho do Flamengo no ano passado, foram muitas mudanças, assim como também são muitas mudanças do ano passado para esse, tá? Então é um Flamengo que pode levar ali algum tempinho para se reorganizar, para conseguir encontrar um estilo, uma maneira muito clara de jogar, para que o Gustavinho se adapte aos jogadores e vice-versa, tá? Então, a gente sempre vê, até por falta de preparação pré-NBB, o Flamengo vencendo muitos dos seus jogos por ter um orçamento muito grande, equipes sempre muito qualificadas, mas sem ter aquela grande dominância, aquele grande nível que a gente está acostumado esperando ver o Flamengo, principalmente nos jogos mais duros. Então a gente pode ver isso essa temporada também, porque o Flamengo, né, não tem... disputou o Campeonato Carioca, mas aquilo lá em nada é a mesma coisa, está disputando amistosos contra Brasília e Cerrado Basquete também, antes do Campeonato Nacional começar, e também da Basketball Champions League também começar. Então o Flamengo vai chegar no NBB ali um pouco cru, e um time que até a temporada retrasada sempre vinha mantendo uma base de um ano para o outro, e agora não. Teve uma remodelação muito forte para o ano que vem agora, para o ano que vai começar agora dia 15 de outubro. Inclusive, a estreia do NBB é num jogo do Flamengo, Flamengo e Minas, tá bom? E vamos lá, né? Esse time vai dar certo? Olha, depende muito de como os atletas mais baixos, os organizadores do jogo vão se encaixar. E aí que eu me refiro principalmente ali ao trio argentino e Gui Deodato, tá? Hoje em dia os pivôs têm um impacto não tão relevantes. Não é que não são relevantes, obviamente são, mas os pivôs não são mais os principais nomes dos seus times, tá? É muito mais o que é feito na construção da jogada, e aí, claro, os mais pesados fazem parte disso de maneira muito relevante, mas vamos ver como vai se adequar, esse perímetro do Flamengo vai se adequar, vai se adaptar também ao basquete brasileiro, ao estilo do Gustavinho, para saber como que o Flamengo vai render. São nomes que eu acredito que, e aí, opinião minha, tá? Que podem sim encaixar nesse sistema de revezamento intenso, minutagem um pouco mais reduzida, que o Gustavinho também gosta de fazer, isso é só uma pontinha do iceberg, tá? Tem muito mais. E que também não façam tanta questão de serem o cara que fique com a bola do jogo na mão, assim como era, por exemplo o Brandon Robinson no último ano. Tá? Acho que depende muito dessa adaptação, e o Flamengo dessa vez contratou atletas que tendem a se adequar a esse estilo, que tendem a funcionar, mas isso a gente só consegue ver com o decorrer da temporada, com o decorrer do ano. De qualquer maneira, entre os pivôs também, o Flamengo tem um número mais interessante de atletas, já desenvolvendo também Rachel, trazendo nomes relevantes, nomes identificados com a torcida também, como é o caso do Rafael Hetzheimer. Então, me parece um Flamengo um pouco mais pronto do que no ano passado, ou um Flamengo que pelo menos tenta corrigir o que deu errado no ano passado, se é que a gente pode falar que um time que foi tão longe assim tenha dado errado, tá? Muitas vezes a gente valoriza só o vencedor, mas comparando o Flamengo com ele mesmo, a temporada que terminou em junho não foi a melhor temporada do mundo para a equipe rubro-negra. Vamos ver se eles conseguem retomar o caminho das taças nesse ano. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo até onde você acha que o Flamengo vai chegar.
tá? Aqui na descrição também tá a chave Pix da Locomotiva Esportiva, caso você queira e possa nos apoiar com qualquer valor, é muito importante para a gente manter o projeto vivo. Tem o Valeu no YouTube também. Vou deixar também o link da playlist do especial do NBB aqui para vocês. É um vídeo por dia, um vídeo sobre cada equipe, uma análise bem grande, bem aprofundada sobre todos os times do NBB. E está saindo todos os dias até a 14 de outubro, às vésperas da estreia, justamente com Flamengo e Minas no dia 15. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Falou!